Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Ceará e membro da Liga de Estudos de Doenças Infecciosas. Na aula de hoje, do curso de Introdução em Doenças Infecciosas e Terapia Antimicrobiana, vamos falar um pouco sobre duas arboviroses, Zika e Chikungunya. Esse é o plano de aula. Tanto para a Zika quanto para a Chikungunya, vamos abordar cada um desses tópicos de forma objetiva. Apenas o tópico da prevenção, que é a mesma para as duas doenças, será abordado uma vez ao final da aula. Começando pela Zika. Para falar um pouco sobre a epidemiologia da Zika, eu trouxe esse mapa que vocês podem acessar através do site do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Nele é possível identificar que atualmente não há nenhum surto de Zika no mundo, pois se houvesse, seriam reportados em vermelho. As áreas em roxo indicam os países onde há ou já houve registro de casos de transmissão local do Zika. Os países em amarelo possuem o mosquito Aedes, que, como veremos, é o principal vetor da Zika, mas nunca registraram nenhum caso da doença. E os países em verde sequer possuem o mosquito. Como se pode ver, a distribuição epidemiológica da doença está diretamente relacionada à presença do seu vetor. No Brasil, até o final de maio deste ano, haviam sido registrados 3.692 casos prováveis de Zika. Esclarecendo, casos prováveis são aqueles clinicamente compatíveis, mas que ainda não possuem confirmação laboratorial. A taxa de incidência é de 1,8 casos para cada 100 mil habitantes. E até o momento ainda não foram registrados óbitos por Zika no Brasil. No mapa é possível identificar os estados onde já houve detecção do vírus por meio de biologia molecular, confirmando assim que, apesar de aparentemente estar controlado, esse vírus ainda se encontra em circulação no país. A palavra Zika remete ao nome da floresta onde esse vírus foi isolado pela primeira vez, em Uganda. Nessa ocasião, em 1947, ele foi identificado em um primata. Apenas no ano de 1968, ele foi isolado em humanos. Trata-se de um flavivírus, assim como o vírus da dengue e da febre amarela. É um vírus de RNA envelopado, ou seja, possui uma camada externa de lipídios derivado da membrana plasmática da célula hospedeira, que pode ser visto na imagem. Ele é transmitido por mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, e essa é a principal forma de transmissão dessa doença. Contudo, também foram identificadas outras formas de contágio, como a vertical, que é quando a mãe gestante transmite para seu filho ainda no útero, a sexual e por meio de transfusão sanguínea. Antes de abordarmos o aspecto clínico, vamos entender primeiro a fisiopatologia da doença. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o surgimento dos sintomas, pode variar de 3 a 14 dias. Após a inoculação, através da picada do mosquito, o vírus infecta as células dendríticas próximas. Posteriormente, ele atinge os linfonodos e finalmente a corrente sanguínea, quando se dissemina por todo o corpo. O vírus permanece no sangue por uma média de uma semana. Uma característica importante do Zika vírus é o neurotropismo, ou seja, a afinidade por células do tecido nervoso. Essa característica ajuda a explicar parte dos sintomas e as possíveis complicações que veremos a seguir. Uma vez dentro das células, o vírus é capaz de desregular o ciclo celular e provocar sua morte, tanto por ação direta, com a ruptura da membrana plasmática, como pela indução da resposta imunológica. Antes de abordar propriamente os sintomas, cabe ressaltar algumas características da infecção por Zika. Cerca de 80% dos pacientes infectados não apresentam nenhum sintoma da doença, e mesmo aqueles que apresentam algum sintoma normalmente desenvolvem uma doença leve e autolimitada, que dura em média de 4 a 7 dias. O principal problema dessa doença reside em suas possíveis complicações, tais sejam
a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia fetal. Vamos em seguida abordar inicialmente o quadro clínico clássico da Zika e depois abordaremos cada uma de suas possíveis complicações. É possível dividir os sintomas da Zika em duas categorias: aqueles mais comuns e os mais raros. De um modo geral, a Zika costuma se apresentar com uma gripe simples, com febre baixa, que não costuma passar dos 38,5 graus, dor de cabeça, dores dos músculos e articulações, e duas características que podem facilitar a sua identificação. A primeira é o surgimento de manchas vermelhas na pele, chamadas de exantemas maculopapulares, que podem estar acompanhadas de prurito. A segunda característica é o desenvolvimento de uma hiperemia conjuntival não purulenta, que nada mais é do que uma vermelhidão nos olhos, bem marcante dessa doença. Entre os sintomas mais raros estão o acometimento do sistema digestivo, que pode se manifestar através de vômitos, diarreias, dores abdominais e perda de apetite. Também já foram relatados casos de edema de membros inferiores e dor atrás dos olhos, essa última mais característica da dengue. Aqui eu trouxe um esquema do Ministério da Saúde que ilustra os principais sintomas da Zika. Como podemos ver, a conjuntivite e as manchas vermelhas na pele estão presentes quase que na totalidade dos casos sintomáticos. Nessas imagens, vemos exemplos de exantemas maculopapulares, que podem surgir por todo o corpo e apresentar coceira moderada a intensa. Aqui temos exemplos de hiperemia conjuntival, bem características dessa doença. Agora, falando um pouco das complicações que podem ser desencadeadas pela infecção por Zika vírus. A primeira é a síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza como uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico passa a atacar as estruturas do próprio indivíduo através dos chamados autoanticorpos. Nesse caso, a principal estrutura afetada é a bainha de mielina, que recobre os nervos periféricos e tem papel fundamental tanto na proteção do axônio quanto na transmissão do impulso nervoso. Nesse caso, a infecção por Zika é apenas um dos diversos fatores que podem desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Outros exemplos são gestação, trauma cirúrgico e também outras infecções. Além disso, cabe relembrar uma característica marcante desse vírus, citado no início da aula, o neurotropismo. Assim, acredita-se que, além da ação direta no sistema imune, possa haver um dano do próprio vírus ao tecido nervoso. Na figura, podemos comparar um neurônio normal a um parcialmente desmielinizado e o consequente prejuízo à condução do impulso nervoso. Com base nisso, é possível entender as manifestações clínicas dessa síndrome, que se relacionam direta ou indiretamente com o dano aos nervos periféricos. Dentre os sintomas mais iniciais, podemos destacar formigamento, fraqueza e dores no corpo, decorrentes sobretudo da ação destrutiva dos nervos. Com a progressão da doença, podem surgir sintomas mais graves, como palpitações e taquicardia, oscilações de pressão sanguínea, enjoos, vertigens e desmaios. Em estágios ainda mais avançados, perde-se a capacidade de controlar urina e fezes, até chegar ao ponto da doença impedir a deglutição e a respiração, tendo como desfecho a morte. O tratamento dessa síndrome pode ser feito com a injeção de imunoglobulinas, que visam se ligar e neutralizar os autoanticorpos, ou através de procedimentos de filtragem do plasma sanguíneo, que objetivam a retirada desses anticorpos da circulação. Outra complicação que também pode ser ocasionada pela infecção por Zika vírus é a microcefalia fetal. Ela tem início com a infecção de uma gestante através da picada de um mosquito do gênero Aedes, normalmente o Aedes aegypti. A infecção evolui normalmente e o vírus chega à corrente sanguínea materna. Nesse momento, ele tem acesso à porção materna da placenta e consegue transpor a barreira placentária, tendo acesso, então, à circulação fetal.
Aqui, a afinidade do vírus pelo tecido nervoso se manifesta e ele infecta o sistema nervoso fetal, acarretando em morte celular e, consequentemente, subdesenvolvimento do encéfalo, o que, por sua vez, acarreta um perímetro cefálico igual ou menor do que 32 centímetros ao nascer, caracterizando um quadro de microcefalia. Esse quadro pode trazer diversas complicações para a criança, como convulsões, dificuldade de aprendizado, problemas de alimentação, visão e audição. Contudo, é importante ressaltar que é possível conviver com essa condição, tendo uma vida saudável e produtiva. O tratamento consiste no acompanhamento com uma equipe de especialistas, na reabilitação e na estimulação precoce, e terá de ser feito por toda a vida, tendo em vista que a microcefalia não pode ser curada. A imagem ilustra uma criança com a cabeça de tamanho normal e outras duas, com diferentes graus de microcefalia. A infecção pelo Zika vírus é apenas uma das diversas causas de microcefalia fetal. Podemos citar ainda outras infecções, consumo de álcool durante a gestação, diabetes e doenças genéticas. Falaremos agora sobre como é feito o diagnóstico da infecção por Zika vírus. O primeiro passo para a obtenção do diagnóstico é a suspeita clínica, que deve surgir a partir de um quadro clínico compatível em um contexto epidemiológico correto. Ou seja, deve haver, por parte do profissional da saúde, a capacidade de identificar os sintomas e correlacioná-los ao contexto epidemiológico que ele está inserido. Uma vez levantada a suspeita clínica, deve-se então buscar a confirmação laboratorial, que, no caso da Zika, pode ser feita de duas formas: através da pesquisa direta do RNA viral ou indireta de anticorpos específicos para o Zika vírus. A pesquisa do RNA viral se dá através do exame RT-PCR, que se caracteriza como o padrão ouro para a confirmação do diagnóstico. Ele pode ser realizado tanto em uma amostra de sangue, onde se mantém confiável até o 5º dia após o início dos sintomas, ou em uma amostra de urina, que pode ser usada até o 8º dia da doença. Os testes sorológicos, que pesquisam anticorpos, são de dois tipos. O primeiro, que identifica a imunoglobulina M, pode ser utilizado a partir do 7º dia e se mantém positivo até a 12ª semana. O segundo identifica a imunoglobulina G, podendo ser utilizado a partir do 15º dia e se mantendo positivo por meses ou anos. Essa imagem ilustra os períodos de presença do vírus e das imunoglobulinas, após o surgimento dos sintomas. Esse é o período que vai definir o exame ideal para cada caso. Cabe ressaltar ainda que as manifestações clínicas estão diretamente ligadas à presença do vírus na circulação. Devido à relação entre o Zika vírus e a microcefalia fetal, o Ministério da Saúde orienta que, em pacientes gestantes que apresentem exantema, deve ser feita a coleta de soro e urina para a realização do exame PCR. Para finalizar a primeira parte da aula, falaremos agora sobre o tratamento da Zika. Esse tratamento não visa o combate direto ao vírus. Consiste somente em oferecer o suporte necessário para que o sistema imunológico do paciente consiga reagir à infecção. Esse suporte consiste em hidratação e repouso. Além do tratamento de suporte, costuma-se fazer também um controle dos sintomas, com anti-inflamatórios, antitérmicos e analgésicos. Nos casos em que as lesões de pele se tornam muito graves, pode-se associar ainda antihistamínicos. Por fim, é importante ressaltar que não devem ser usados aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroidais, pelo risco elevado de sangramento que estes medicamentos podem causar em infecções por flavivírus. Agora, vamos falar um pouco sobre a chikungunya. Começando pela epidemiologia. Esse mapa mostra os países onde há ou já houve registro de transmissão local do vírus chikungunya.
se pode notar a semelhança com o mapa de distribuição do Zika vírus, e isso não é coincidência. Assim como o Zika, o chikungunya também é transmitido por mosquitos do gênero Aedes, e é justamente a distribuição desse vetor que define os locais de manifestação da doença pelo mundo. No Brasil, até o começo de junho desse ano, haviam sido registrados 40.352 casos prováveis, resultando em uma taxa de incidência de 19,2 casos para cada 100 mil habitantes. 4 estados se encontram em situação de alerta, devido ao elevado número de casos ou ao registro de óbitos pela doença. São eles: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Até agora, foram registrados 9 óbitos confirmados e 15 ainda estão sob investigação. O mapa ao lado mostra os estados onde já foi detectada a presença do vírus através de testes moleculares. Aqui se nota uma ampla disseminação do vírus, com a presença confirmada em todas as regiões do país, sobretudo nas áreas de maior densidade populacional. A palavra chikungunya vem da língua Makonde, dialeto falado na Tanzânia, e significa aqueles que se dobram, descrevendo a aparência encurvada de pessoas que sofrem com as dores nas articulações provocadas por essa doença. Foi descoberto durante uma epidemia na Tanzânia em 1953. Pertence à família Togaviridae e é um vírus de RNA e envelopado, como mostrado na imagem. Assim como a dengue e a zika, o vírus da chikungunya também é transmitido por mosquitos do gênero Aedes, sobretudo o Aedes aegypti. Agora falando da fisiopatologia dessa doença. Ela apresenta um período de incubação que varia entre 3 a 7 dias. Uma vez na corrente sanguínea, o vírus pode permanecer por até 10 dias. Pode se apresentar em 3 fases: aguda, subaguda e crônica, que serão abordadas no contexto do aspecto clínico em seguida. Do ponto de vista fisiopatológico, a fase aguda está diretamente relacionada à presença do vírus no sangue e à resposta imune inata, que leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias. Já na fase crônica, onde não há mais viremia, ou seja, a presença do vírus no sangue, acredita-se que as manifestações da doença sejam decorrentes de uma manutenção da presença do vírus nas articulações, através de um mecanismo de escape precoce de dentro dos monócitos. Em outras palavras, o vírus consegue sair da célula antes de ser destruído e infecta outras células. Dessa forma, ele consegue se perpetuar nas articulações por longos períodos. Essa imagem ilustra o papel das citocinas pró-inflamatórias tanto no processo inflamatório da fase aguda, como também na ativação do sistema imune adaptativo, que posteriormente vai ser o principal responsável pela fase crônica da doença. Abordaremos agora os aspectos clínicos da chikungunya. Apenas 30% dos infectados são assintomáticos, um número muito baixo quando comparado a outras arboviroses. Na Zika, por exemplo, esse número é de 80%. A chikungunya pode se manifestar de duas formas: típica ou atípica. A forma típica, como já foi dito, pode se apresentar em 3 fases: aguda, subaguda e crônica. Cada uma dessas fases será abordada em seguida. Enquanto as formas atípicas estão relacionadas ao acometimento de diversos órgãos e podem se tornar graves. Essas formas também serão citadas a seguir. A primeira fase da doença, causada pelo vírus chikungunya, é a fase aguda, que dura entre 7 a 10 dias. Nessa fase, os pacientes podem apresentar febre alta, acima de 38 graus, de início súbito, que pode estar acompanhada por calafrios. Além disso, apresentam também artralgia, ou seja, dores nas articulações. Essa dor é a marca principal da doença,
persistindo por todas as fases. Ela está presente em 90% dos casos da fase aguda. Normalmente é poliarticular, bilateral e simétrica. Além das dores das articulações, os pacientes na fase aguda também relatam dores musculares e nas costas. Também pode haver edema, conjuntivite, rash cutâneo, que são manchas vermelhas na pele, e, por fim, também são relatados náuseas e vômitos, além de cefaleia e fadiga muscular. Nas fotos, vemos o surgimento do edema nas articulações durante a fase aguda. A foto da esquerda foi tirada no primeiro dia do surgimento dos sintomas, e a foto da direita foi tirada no quinto dia. Fica evidente o edema no membro superior. Essas fotos são da mesma paciente, também tiradas no primeiro e quinto dia, e também explicitam o surgimento de edema agora nos membros inferiores. Nessas fotos, podemos observar o rash cutâneo, que são essas manchas avermelhadas na pele da paciente, também comuns na fase aguda da chikungunya. Além de manchas, também pode surgir lesões esfoliativas, como essa da foto à direita. A segunda fase é a subaguda, que tem início a partir do 10º dia e pode durar até 3 meses. Normalmente, a febre desaparece durante essa fase, ocorrendo a persistência e piora das dores articulares. Também pode haver a manutenção dos edemas das articulações, bem como da fadiga muscular. Pacientes também podem relatar astenia, que é a perda ou diminuição da força física. Os acometimentos cutâneos continuam e podem piorar, com o aparecimento de exantema maculopapular pruriginoso, semelhante àquele da infecção por Zika. Em casos mais raros, também são relatados doença vascular periférica e sintomas depressivos. Nessa foto, podemos observar a persistência do edema em uma paciente na fase subaguda da infecção por chikungunya. Aqui, vemos o edema somente na mão direita de um paciente, já com 60 dias de evolução, exemplificando a duração dessa fase. Por fim, temos a fase crônica, que se inicia a partir do 3º mês e pode durar anos. Sua principal característica é a manutenção e evolução das dores articulares, que podem evoluir para uma artropatia crônica destrutiva. Além disso, há também a lesão de nervos sensitivos, levando ao surgimento de dores neuropáticas. Os pacientes podem relatar ainda déficit de atenção e memória e distúrbios do sono. Nessa tabela estão listadas as formas atípicas de manifestação da chikungunya, que estão relacionadas a lesões em órgãos específicos. Apesar de potencialmente graves, essas manifestações são relativamente raras. Assim como na Zika, a confirmação laboratorial tem o papel de comprovar uma suspeita clínica prévia, baseada em um quadro clínico compatível dentro de um contexto epidemiológico. Essa confirmação pode ser feita de duas maneiras: por meio de pesquisa direta da presença do vírus, ou por meio de pesquisa indireta, que na verdade busca os anticorpos produzidos pelo hospedeiro para combater o vírus. A pesquisa direta pode ser através do isolamento viral, devendo ser feita até o 3º dia após o surgimento dos sintomas, ou também através da busca pelo RNA do vírus, por meio do exame de RT-PCR, que deve ser realizado com amostras de soro até no máximo o 8º dia da doença. A pesquisa indireta, feita através de testes sorológicos, também possui duas variedades. A primeira busca identificar a imunoglobulina M,
e pode ser feita a partir do quinto dia, permanecendo positiva até cerca de 3 meses. A segunda, procura pela imunoglobulina G. Pode ser feita a partir do sexto dia e permanece positiva por tempo indeterminado. Essa imagem ilustra, de maneira bastante didática, a presença do vírus e dos anticorpos, bem como os exames correspondentes. O tratamento da chikungunya vai variar de acordo com a fase de apresentação da doença. Na fase aguda, o tratamento se assemelha bastante ao das outras arboviroses, limitando-se ao suporte e tratamento sintomático, principalmente com analgésicos para controlar as dores articulares. Nessa fase, não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, devido ao grande risco de confusão diagnóstica entre chikungunya e outras arboviroses causadas por flavivírus, dengue e zika, para as quais não podem ser prescritos esses medicamentos por risco de sangramento. Na fase subaguda, o risco de confusão diagnóstica diminui bastante, tendo em vista a duração dessa fase em relação às outras arboviroses. Por isso, já é possível considerar o uso de AINES e glicocorticoides. Além disso, também se sugere o início de fisioterapia. Na fase crônica, é inserido um esquema terapêutico com hidroxicloroquina, que pode ser administrado com ou sem sulfasalazina, ou um tratamento apenas com methotrexato. Aqui, também se pode considerar drogas mais fortes para o controle da dor, como por exemplo, morfináceos. Para finalizar a aula, vale relembrar que a principal forma de prevenção das arboviroses transmitidas pelos Aedes aegypti é o combate ao vetor, através de medidas que visam não deixar a água parada descoberta, como por exemplo, manter a caixa d'água fechada e encher os pratos de plantas de areia, e diversos outros que já estão bastante conhecidos. Essas foram as minhas referências para preparar a aula. Agora vai ser disponibilizado para vocês tanto os slides quanto o material para estudo. Além disso, vocês também terão que responder algumas questões sobre a aula em 2 formulários. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até mais!